Olá, tudo bem com você? Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre uma das frutas mais populares do mundo, que é a uva, e que ela conquista as pessoas pelo seu sabor extremamente doce. Isso você já sabe, que ela, além de ser muito utilizada na indústria de alimentos e de bebidas, e até de cosméticos e perfumaria, isso não é novidade para ninguém. Mas o que muita gente talvez não saiba é que a uva, é uma das frutas mais mencionadas na Bíblia Sagrada, até porque ela é cultivada pela humanidade há milhares de anos. E Israel, o grande palco da maioria das histórias bíblicas, sempre foi um grande produtor de uva. E o vinho sempre fez parte da mesa das pessoas, das festas dos judeus, tanto que o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho durante uma festa de casamento. E Jesus, sabendo que o cultivo da uva era um assunto que as pessoas à sua volta entendiam muito bem, resolve dizer algumas coisas a respeito de si mesmo, se comparando a uma videira. Então, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus declara: "Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor." Mas por que Jesus fez essa comparação? Quais são as características e o comportamento típico da videira que nos fazem lembrar da pessoa de Cristo? Quais são as coincidências entre Jesus e uma parreira de uva? A primeira semelhança é que a videira é uma planta extremamente resistente. Ela não se abala por pouca coisa. E as raízes dela são muito profundas para resistir os ventos fortes e principalmente para resistir à seca. E apesar de todo o estresse climático ao redor dela, isso traz algo de positivo, porque faz com que ela produza uvas ainda mais doces. Então, nós concluímos que a videira é uma planta muito forte e mesmo em um ambiente hostil, que não poupa ela de sofrimentos, ela nos entrega o melhor que ela pode, nos entrega a sua doçura. E isso não te faz lembrar de Cristo? E Cristo também mostra a sua resiliência. Nós percebemos que na cruz, enquanto Jesus ia sendo crucificado, ele dizia: "Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem." E Cristo, debaixo de muitos maus tratos, nos entregou o fruto do seu trabalho para a salvação das nossas almas. A segunda característica em comum entre Jesus e a videira é que, ao olhar para as flores da videira, elas são bem discretas, bem pequenininhas, e por isso elas podem até passar despercebidas por nós. Elas não têm aquela exuberância, aquele colorido comum de outras flores de plantas que dão frutos. Na realidade, o grande valor da videira está nos seus frutos, naquilo que ela produz, naquilo que ela nos entrega e que serve de alimento para nós. Da mesma forma, Jesus, sendo descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53, é aquele que foi subindo, que foi crescendo como um renovo, ou seja, como um broto de videira perante Deus, que atingiu a sua estatura, mesmo com as suas raízes cravadas numa terra seca. E ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Essa passagem nos traz uma revelação sobre a aparência de Cristo, que é bem diferente daquela retratada pelos artistas, onde Cristo geralmente é mostrado como um homem muito belo, de traços bem europeus, e o profeta Isaías nos apresenta um Cristo semelhante à florzinha da videira, que não possui aquela beleza física suficiente para chamar a atenção das pessoas. A flor da videira não tem nenhuma função de ornamentar o ambiente. Assim como Cristo, ele não veio ao mundo simplesmente para se tornar um quadro na casa de alguém para decorar. Assim como a flor da videira não é o enfeite, mas ela existe para dar origem a um fruto, que é a uva, assim Cristo também veio para dar um fruto, para dar a vida eterna gratuitamente a toda pessoa que crê nele. A terceira característica da videira é o crescimento fantástico que ela tem e também a necessidade de ser podada para produzir mais e mais frutos. Da mesma forma, o ministério de Jesus também cresceu até chegar o momento de ser podado através da morte de Jesus Cristo na cruz, para produzir a salvação de milhares de almas. E agora falando sobre a quarta e última característica da videira, nos tempos de Jesus, após as uvas serem colhidas, as pessoas pisavam sobre elas para fazer o vinho. E quando Jesus estava na cruz do madeiro,
tal como uma videira pendurada no seu estaleiro, era chegado o tempo da colheita. Deus colheu o fruto que Jesus, a videira verdadeira, produziu, que é a salvação da minha e da sua alma através do sangue dele. O sangue de Jesus foi sendo derramado após ele ser desprezado, rejeitado, após ele ter passado pela dor, pelo sofrimento na cruz. Ali ele foi pisado e esmagado como a uva. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E assim como a uva esmagada resulta no vinho, que alegra as pessoas e que celebra bons momentos da vida, Cristo comparou o sangue dele como um vinho derramado e nos deu a ordem de celebrar a sua morte, dizendo: tomai e bebei, no sentido de que o seu sacrifício não pode ser esquecido. E o sangue de Cristo e a ressurreição dele alegrou a Deus porque abriu as portas do céu para nós, nos dando acesso eterno. E hoje todos aqueles que creem em Cristo, que vivem segundo a sua vontade, podem celebrar os seus nomes escritos no testamento de Cristo, aberto após a sua morte, onde nós recebemos uma herança no reino de Deus. Então, agora fica mais fácil compreender o sentido da frase de Jesus, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, não é? E Deus, ele é o agricultor porque foi o próprio Deus quem plantou Cristo na terra, quem deu crescimento a ele e o fez frutificar e multiplicar as almas que foram regeneradas e perdoadas. E concluindo, saiba que Deus, o agricultor, quer que sejamos enxertados nessa videira verdadeira, para que assim nós possamos permanecer em Cristo e Cristo em nós, para que nós também possamos produzir algum fruto para Deus, porque assim como um ramo desligado, um ramo caído, não pode dar fruto por si mesmo, mas ele precisa permanecer ligado na videira, assim também nós, se não permanecermos em Cristo, nada de bom perante Deus nós poderemos produzir.